No Cortar o Mal pela Raiz, um podcast de 4 episódios, damos voz a diversas perspectivas e vivências com um objetivo comum: compreender o discurso de ódio online em português para o combater. Podes ouvir as nossas conversas nos canais do projeto No Hate ao longo do mês de junho e julho. Juntos, vamos cortar o mal pela raiz. Sabemos que não é fácil definir o que é o discurso de ódio e é por isso que muitas vezes usamos um exemplo concreto no lugar de uma definição inequívoca. Até porque, na verdade, não há um discurso de ódio, mas sim múltiplos discursos que variam entre serem mais diretos e flagrantes e indiretos, mascarados ou subtis. Olá, eu sou a Cláudia Semedo e neste segundo episódio vamos desvendar as várias faces do ódio. Quais são e como as reconhecer? E para isso tenho comigo a Paula Carvalho, investigadora e membro da equipa do No Hate, e Amanda Lima, jornalista e editora do Diário de Notícias Brasil. Sejam muito bem-vindas. Nós no primeiro episódio falámos sobre a definição, os limites e as consequências do discurso de ódio, e eu hoje gostava de começar com uma pergunta simples, que de simples nada tem, como costumam ser estas perguntas estruturantes. Que formas é que pode assumir o discurso de ódio, uma vez que é um discurso que tem muitas caras, muitas facetas? Não sei quem é que quer começar. Amanda, Paula. Tá bem, eu começo. Olá a todos, muito obrigada pelo convite, Cláudia, é um prazer estar aqui. Olá também a Paula, companheira do podcast de hoje. É uma pergunta realmente difícil, não é fácil, porque o discurso de ódio, ele pode aparecer tanto numa frase que pareça muito simples e muito banal, quanto numa frase muito mais explícita, que nós imigrantes estamos muito habituados a ouvir, que é aquela famosa frase do volta para a tua terra. Sim. Essa frase, eu acho que ela sintetiza exatamente o discurso do ódio, porque é a expressão máxima de uma pessoa que não acha que eu sou bem-vinda a esse país. E para quem ouve isso, eu estou bastante habituada a ouvir isso, então, de certa forma, eu já consegui interiorizar, já sei como lidar com isso. Mas é muito difícil, muito duro ouvir isso quando você está num país plenamente integrada, respeitando as leis, respeitando os costumes, enfim, Contribuindo contribuindo das para o mais crescimento diversas do maneiras, país. exato. E eu ouvi de uma pessoa que é daqui, que eu não sou bem-vinda, que eu tenho que voltar para a minha terra. Eu acho que essa é a expressão máxima. Mas também existem outras, e de maneiras, assim, quase que muito sutis. Quando, por exemplo, eu chego em um edifício, me apresento, ouço, digo que tenho uma entrevista. As pessoas, muitas não acreditam que eu sou jornalista, eu sempre tenho que provar, eu tenho que sempre mostrar o meu documento, minha carteira de Há jornalista. uma Há uma desconfiança. desconfiança, porque acham que, por eu ser brasileira, aqui em Portugal, eu não posso desempenhar a atividade de jornalista. Então, claro que essa Porque é uma não coisa corresponde ao estereótipo. não corresponde ao estereótipo, né, de que o imigrante trabalha na lavoura, trabalha nos campos agrícolas, ou trabalha só na área da restauração, o que também é muito digno, evidentemente, todos os trabalhos são dignos, não é? Mas o discurso de ódio, ele existe de várias maneiras. Então, cito aqui 2 exemplos, mas existem muitos outros. E um discurso de ódio que também me preocupa bastante é aquele nas redes sociais, porque nas redes sociais as pessoas são covardes e muitas vezes não mostram o rosto, não mostram a identidade. Então, quando uma pessoa me diz pessoalmente volta para tua terra, pelo menos aquela pessoa tem a coragem de admitir aquela posição. Mas atrás de um perfil anônimo é muito difícil de saber quem é. E muitas vezes as próprias autoridades não estão preparadas, ao meu ver, aqui em Portugal, para lidar com isso ainda. E o próprio discurso ganha uma proporção muito diferente, não é? Porque quando alguém dá a cara, pensa 2 ou 3 vezes naquilo que tem para dizer. Quando não tem uma cara, para dar, é um discurso muito Exato. mais livre, E o alcance é muito e o maior. alcance é muito maior. Porque uma coisa é a pessoa dizer assim só a mim, no meio da rua, né, mas outra coisa é aquilo simplificado para literalmente milhões de pessoas, como acontece todos os dias. Sim. Paula, é uma definição muito complicada, esta definição do que é o discurso do ódio, uma vez que ele tem ramificações imensas e muitas camadas. Como é que, sendo tão difícil caracterizar o que é o discurso de ódio, como é que podemos identificar estas várias facetas que ele tem? A principal dificuldade em identificar o discurso de ódio prende-se precisamente pela complexidade e pelas múltiplas facetas que ele pode ter. Sempre E em isso relação com o seu alvo, não é? Sempre em relação com o grupo. e que podem variar em função do grupo-alvo, que podem, como a Amanda estava a referir também, portanto, há facetas mais diretas, mais explícitas, mais abertas e em que é talvez mais fácil compreender
a mensagem que está a ser transmitida, mas depois há facetas indiretas, subtis, encobertas, que não lesam menos do que as outras, mas que são muito mais difíceis de detectar. Diria mais difíceis de detectar e, eventualmente, mais difíceis de reagir. Sim. Nomeadamente quando se pensa em humor, em ironia, como é que eu reajo a uma piada que pode conter, e muitas vezes contém discurso de ódio, mas é só uma piada. Ou até muitas vezes supostos elogios. Exatamente. Porque não poucas muito vezes, com as mulheres brasileiras. Não poucas vezes, e com as mulheres negras também, não poucas vezes já me disseram: que engraçado, tu és uma preta bonita. Que horror. Não é? Para nós brasileiras supostamente é um elogio. Sim, ou para nós brasileiras dizem... a mim já disseram, mas você nem parece brasileira, você parece mais europeia. Claro. Como se a europeia O que é que isso quer dizer, Exato, não é? como se fosse mais bonita. Sim. É ridículo. A verdade é mesmo essa, é todo o estereótipo, toda a mentalidade que está associada a esse discurso e, no fundo, é alguém que supostamente viola a regra, entre aspas, não é? E o estereótipo é uma das formas de discurso de ódio que está bastante enraizado e que está... E, no fundo, que se pode revelar sob diferentes faces também, ou através de um elogio, como a Cláudia estava a dizer, não deixa de ser um estereótipo. Mas e também... pior ainda, vem de um lugar que muitas vezes até nem é consciente e intencional, mas que demonstra um perpetuar desses mesmos preconceitos e desses mesmos... Claramente. Mas depois há outras formas de discurso de ódio que são igualmente nefastas e que de alguma maneira constituem formas de discurso de ódio que são muito frequentes, nomeadamente nas redes sociais. Portanto, e como é que podemos fazer essa diferenciação entre esse discurso de ódio mais direto, esse discurso de ódio mais indireto? Do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do discurso, se quisermos, o discurso de ódio direto, normalmente o autor do discurso de ódio não tem a pretensão de ser interpretado como uma coisa que não seja ódio. Portanto, declaradamente é assumidamente discurso de ódio. Insultos. Os insultos, as palavras ofensivas, o verbalizar do preconceito, o verbalizar do estereótipo. Portanto, isso está tudo presente e eu diria que essas são talvez as formas mais fáceis de detectar. Mas depois no discurso de ódio direto, os autores do discurso de ódio socorrem-se de um conjunto de estratégias retóricas, linguísticas... A liberdade de expressão. É a nova moda, né? É falar a nova moda. Não é discurso de ódio, é liberdade de expressão. Está garantida na Constituição. Exatamente. É uma desculpa, né? A ironia, o humor, o sarcasmo. Não estamos só a ser irónicos, então estão a afetar a nossa liberdade de expressão. Ainda que isso possa constituir realmente algo muito negativo para o outro. Mas as pessoas socorrem-se de algumas estratégias, mas estas são as mais óbvias. Mas, por exemplo, começar um discurso dizendo eu não sou racista, mas aquela adversativa que diz tudo, não é? Claramente ali logo uma tentativa. A pessoa sabe que vai cometer discurso de ódio, caso contrário não haveria necessidade de fazer este disclaimer, não é? Mas as ameaças, o apresentar o outro como uma ameaça aos recursos, uma ameaça à identidade daquele que é normalmente o grupo dominante. Portanto, são múltiplas as estratégias de materializar o ódio e sim, não é fácil de identificar muitas vezes, sobretudo quando recorremos a mecanismos mais ou menos automáticos. Normalmente os alvos destes discursos de ódio, sejam eles mais diretos ou menos diretos, normalmente identificam muito bem porque têm um impacto imediato na pessoa, não é? Quais são as principais características, de um ponto de vista mais teórico e também de um ponto de vista mais vivencial, Amanda, que cada um destes discursos tem em comum? O mais direto é mais óbvio, acho que é mais perceptível para toda a gente entender. Este vai para a tua terra, os pretos são burros, os brasileiras são prostitutas, há assim esses estereótipos todos muito associados, não é? Mas em relação ao discurso mais indireto, de que forma é que podemos perceber que estamos perante um discurso de ódio? Eu diria que isso configura a definição do próprio discurso de ódio como um todo.
e há sempre uma tentativa de prejudicar, denegrir, magoar, às vezes de excluir ou mesmo de aniquilar um grupo-alvo. Sendo que o grupo-alvo normalmente está numa posição que não é a dominante. E eu diria que, quer noutra mensagem de discurso de ódio, direta ou indireta, é fácil compreender o que é que está ali em causa. O objetivo é tratar o outro como inferior, denegri-lo, aniquilá-lo, acusá-lo pelo mal da sociedade. A culpa é sempre nossa. A culpa. E, portanto, eu diria São a tal ameaça, não é? são a tal ameaça. Sim. Amanda, no teu caso, sei que tens algumas experiências pessoais para partilhar. No teu caso, consegues identificar bem estas duas situações, mais direta, menos direta? Sim. Atualmente, acho que eu faço parte do grupo que é um dos maiores alvos do discurso de ódio em Portugal, que são os imigrantes. Então, toda pessoa que não nasceu em Portugal e que mora em Portugal, ela automaticamente vira um alvo. Agora, dentro desses alvos existem, digamos, subgrupos. Eu vejo que os homens, eles são um pouquinho mais poupados desse discurso de ódio. E nós, mulheres, sofremos o discurso de ódio aliado à misoginia. Então, é a xenofobia e a misoginia. Então, eu acho que se eu fosse homem, eu seria um pouquinho mais tolerada. Eu sofreria um pouco menos em relação às ameaças que eu recebo e todo o discurso de ódio que eu recebo todos os dias nas redes sociais e não só. Então, existem esses subgrupos. E acredito também que eu sofreria muito mais ódio ainda se eu não fosse uma mulher branca. Porque, como eu disse, são subgrupos. São os imigrantes, aí as mulheres sofrem mais, as mulheres negras sofrem muito mais, infinitamente mais. Que aí é o discurso do racismo, o discurso do sexismo, o discurso da xenofobia, tudo misturado. Mas, de maneira geral, eu acho que os imigrantes hoje em dia são, digamos, o bode expiatório do momento, assim como em Portugal há alguns anos continuam sendo, mas acho que menos e que bom que são menos, os ciganos, não é? Sim. Hoje, São muito, hoje ainda são somos muito. mais porque aumentou de fato muito o número de imigrantes aqui em Portugal e o discurso de ódio acompanha isso. Então, atualmente, nós imigrantes somos vistos como os culpados por todos os problemas de Portugal e também do mundo, não é? Mas dentro de todo esse leque de imigrantes existem casos piores, né? Como eu referi no caso das mulheres negras, no caso das mulheres em geral. E profissionalmente falando, eu também vejo que alguns colegas brasileiros que trabalham como jornalistas aqui em Portugal eles são também criticados, eles também recebem mensagens de volta para a tua terra, mas nunca tem o peso do sexismo. Eles nunca, eles não recebem assim ameaças que vão contra a sua dignidade ou a sexualidade. Eu recebo muitas mensagens, por exemplo, me chamando de puta ou de prostituta ou essas coisas sempre que vão nessa linha, enquanto os homens não, eles sempre dizem, você não presta, você é uma jornalista, ou volta para tua terra. Os homens também não recebem ameaça de violação, de estupro, como eu sofro Sim, as bastante. mulheres normalmente são sempre dentro Nós sempre dessa destes linha. flagelos, são sempre o grupo E sempre a mais crítica da fragilizado. aparência. Também tenho recebido muita crítica da aparência, inclusive fizeram uma caricatura minha com inteligência artificial, pegaram uma foto minha e colocaram uma imagem de porco em cima, né? E me chamam de várias coisas. Então também a minha aparência ela é constantemente atacada. E vejo que isso com os homens imigrantes ou com os homens jornalistas, isso não acontece. Nunca referem a eles alguma questão relacionada ao peso, ou A a roupa, a beleza, beleza, ao corte de cabelo, mas eu sou escrutinada o tempo todo por essas pessoas E por isso causa da minha aparência. muito pelo trabalho que tu desenvolves. És jornalista Sim, e por conta do trabalho, evidentemente. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse o espaço midiático, eu acho que eu não incomodaria tanto. o espaço mediático da forma como tu escolhes fazê-lo, porque fazes reportagens que tocam nestas questões que nós Também. teimamos em não falar, Também. em não falar, não é? Se eu fosse uma jornalista que talvez escrevesse só sobre, não sei, assuntos mais amenos, aqui não vou citar nenhum para parecer que eu estou diminuindo o valor do jornalismo, e não é o caso, mas sim, eu escrevo e gosto de escrever sobre temas que realmente mexem com essas questões, que desafiam as pessoas a olharem seus próprios preconceitos de várias maneiras. Então, eu escrevo muito sobre direitos humanos, sobre imigração, sobre o próprio discurso de ódio, acompanho vários grupos de ódio que inclusive estão sob investigação aqui em Portugal. E se eu escrever sobre coisas mais amenas, eu acho que eu não incomodaria tanto. Também na televisão eu falo sobre política, que também é um assunto que mexe com as pessoas. É cada vez mais delicado de se falar aqui em Portugal. Exatamente. Infelizmente, Portugal vai num caminho muito parecido com o Brasil em relação à polarização. Então, são consequências desse trabalho. E as pessoas me perguntam muito como eu aguento isso. Eu aguento, primeiro, porque tem que aguentar. E segundo, porque o que eles querem é que as pessoas desistam.
Eles fazem essa tentativa para que nós, no meu caso, eu, enquanto mulher imigrante jornalista, deixe de escrever, deixe de falar, deixe de me posicionar, mas, para o azar deles, isso tem o efeito totalmente contrário. Então, quanto mais me ameaçam, mais me xingam, mais me chamam de tudo que é coisa, mais eu tenho vontade de trabalhar, de fazer aquilo que eu faço. E acho que faço bem. Obrigada. Obrigada, Amanda. Paula, em relação à linguagem, que diferenças é que nós podemos encontrar nestes discursos, que sei que diferem também muito consoante a comunidade-alvo? A Amanda já referiu algumas, mas também a comunidade LGBTQIA+, também é Sim, muito, é verdade. muito visada neste tipo de discurso. Que características de linguagem é que nós conseguimos encontrar Sim. em cada um deles? Nós encontramos, convém dizer que neste projeto nós analisamos ou acompanhamos 4 comunidades em particular. Estamos As a falar comunidades do migrantes projeto do projeto No Hate, Sim. convém dizer. Portanto, as comunidades racializadas, distinguindo em particular a comunidade Roma, porque tem características efetivamente particulares. Específicas, muito específicas, sim. A comunidade LGBTA+, a comunidade, e agora portanto, as comunidades migrantes, as comunidades racializadas, afinal foram só 3. Sim. Pronto. E a comunidade LGBTA+. E de facto, embora haja aspectos comuns a todas as comunidades, e por exemplo posso dizer que um dos padrões que nós identificamos é que, independentemente da comunidade, a expressão do discurso de ódio indireto é muito mais frequente nas redes sociais do que o discurso de ódio direto. Isto é só um exemplo. Ou por exemplo, as estratégias retóricas e discursivas mais utilizadas em todas as comunidades envolvem, por exemplo, os estereótipos negativos, a desumanização do outro, portanto, o outro é visto como uma ameaça, em geral, é o inimigo. Depois também encontramos algumas particularidades em função das comunidades. Eu achei engraçado, não é a palavra certa, mas achei interessante ter referido que as comunidades migrantes eram as mais, se calhar, visadas do ponto de vista do discurso de ódio. De facto, o que nós identificámos é que analisámos também as emoções, fizemos um estudo da análise das emoções, e o ódio enquanto emoção é muito mais prevalente em comentários dirigidos às comunidades racializadas e às comunidades migrantes do que, por exemplo, em relação à comunidade LGBTA+. Neste caso, a emoção preponderante é a raiva, que não deixa de ser uma emoção negativa, mas não é tão negativa. Muito forte, também muito forte, mas, portanto, com uma expressão, se quisermos, menos agressiva do que o ódio enquanto emoção. Sim. Porque em relação às outras comunidades há uma vontade de eliminação mesmo, não é? O ódio está muito ligado à aniquilação, à extinção do grupo-alvo. E, portanto, quando falamos do ódio enquanto emoção, se pensarmos na pirâmide das emoções, é a emoção que está mais associada ao extermínio do grupo-alvo. Agora, encontramos outros aspectos, por exemplo, em relação à comunidade de Roma. O que nós identificamos é que as falácias são muito utilizadas no discurso de ódio, naturalmente, é todo um discurso muito falacioso, mas a comunidade de Roma é apresentada como uma ameaça, portanto, o apelo ao medo. Sempre que se fala na comunidade de Roma, estamos a apelar ao medo. E o apelo ao medo está associado a outra estratégia, que é, nós apresentamos a comunidade como algo que é nefasto, que de facto nos deve preocupar, e há o apelo à ação. Sim. Portanto, o medo e a ação estão intimamente ligados. E dentro do estudo sentiram esta diferença que a Amanda referia, a questão de género? Nós não fizemos esse estudo interseccional, de facto, mas no fundo o discurso de ódio uma pessoa pode ser atacada por pela percepção de diferentes traços identitários. Embora nós não analisássemos concretamente a questão do género, não é? A literatura refere isso mesmo. Sim. Portanto, uma mulher... E a prática, infelizmente, também. As mulheres continuam a estar expostas, sim, mais expostas a esse tipo de discurso. E o que é que podemos fazer para combater
este discurso. Amanda, não sei se tens algumas ferramentas, uma vez que infelizmente já estás habituada, ou já te vais habituando, há pouco dizias que já interiorizaste esta questão do vai para a tua terra, já tens a tua forma de reagir, responder. Como é que isso se faz? Como é que se combate e como é que se lida e se gera todas as emoções que estão associadas, todos os traumas que estão associados ao sermos alvo deste tipo de discurso? Do ponto de vista pessoal, eu acho que é muito particular, né, cada pessoa lida de uma maneira. A minha maneira geralmente é de lidar com bom humor, as pessoas que me mandam às vezes um tweet assim, eu respondo em tom de ironia, e depois, claro que isso em algum momento vai chegando ao limite, que eu preciso me desligar, às vezes fico alguns dias offline, e tento cuidar da minha saúde mental da a minha maneira. Mas isso cada um lida de alguma maneira, de alguma forma muito particular. Ao mesmo tempo, existem formas que devem ser utilizadas por todas as pessoas, nomeadamente o mecanismo legal, que é uma coisa que eu já fiz recentemente, denunciei, prestei queixas. Eu já havia pensado em fazer isso, mas também não tive uma ordem, mas tive uma recomendação muito forte da direção do Diário de Notícias e também do Global Media Group, da administração do Global Media Group, porque eu também não fico falando muito sobre isso, e também os meus chefes são pessoas muito ocupadas que não ficam ali no Twitter sempre olhando. Mas por acaso um deles viu e ficou muito preocupado, me chamou para conversar e disse: "Não, nós temos que agir. Nós temos que mostrar para a sociedade, enquanto empresa, enquanto órgão de comunicação, não é, que isso não pode ser tolerado". Então eu tenho total apoio do jornal enquanto com o advogado, né, o advogado do jornal me acompanhou à esquadra e fiz ali prestei a queixa, então estão me oferecendo total apoio, não é, inclusive também apoio à saúde mental e tudo mais. O diretor do Diário de Notícias, o Bruno, escreveu um editorial sobre isso, onde foi muito explícito de que essas condutas não podem ser toleradas. Podes nos explicar que situação foi essa? Foram várias, porque eu recebo, como eu disse, muitas ameaças, e antes elas eram quando eu escrevia sobre quando eu divulgava alguma reportagem, alguma coisa assim, mas hoje já é uma coisa muito frequente. Então eu posso publicar a coisa mais banal do mundo, sei lá, a foto do café da manhã, que é uma coisa que eu adoro, e vou receber uma foto com a tua terra, vou receber uma mensagem me chamando de puta, alguma coisa assim. Mas o que se Sempre as mesmas coisas. sempre Sempre o as discurso é muito mesmas. parecido, e aí divulgo muito essa caricatura que eu referi que fizeram, que eu acho que tá no celular de todos os neonazis de Portugal, eu acho que essa foto tá lá guardada, eles sempre divulgam. Mas eu recebi uma ameaça muito mais grave recentemente de uma pessoa, isso está em investigação, que ele disse que ou eu voltava para o Brasil ou uma coisa muito grave ia acontecer. E também me chamando de puta, prostituta e tudo mais. E é uma pessoa que já tem um cadastro, digamos, por crimes de ódio e em relação com o neonazismo. Portanto, aí foi realmente o que me deixou, assim, mais alerta, e também tenho tomado algumas medidas de segurança, também com apoio de jornal, de evitar andar à noite sozinha, enfim, oferece um carro, né, um TVDE para eu sempre ir embora, porque muitas vezes eu saio tarde do jornal. Então tenho recebido apoio total nesse sentido. E acho que todas as pessoas se sentirem confortáveis, devem procurar, o apoio legal, devem prestar queixa. Eu também entendo que muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis, porque nós sabemos que também há uma certa relação, isso não em todos, mas uma parte da própria força de segurança aqui em Portugal, Sim, sim. que é um pouco simpática com esses movimentos. Então, e já teve outras vezes que eu fui denunciar e aquilo não deu em nada. Então, eu sinto que agora isso foi levado mais a sério. O fato de eu estar com o advogado também, sinto que isso dá um peso maior, você é levada mais a sério. Então, eu entendo que muitas pessoas não denunciam, porque primeiro não se sentem confortáveis em estar ali na frente de um Sim, é policial mais sendo um momento imigrante, de violência. pode ser mais um Sim. elemento de violência. E também por a questão da certeza da impunidade, que não vai acontecer nada. Portanto, eu entendo as pessoas que não querem, mas aquelas se sentirem confortáveis, e felizmente hoje há, também se não há dinheiro para pagar um advogado, há entidades, associações, próprios advogados que trabalham pro bono para ajudar nesses casos. Então, recomendo às pessoas que se sentirem, reforço muito isso, se sentirem confortáveis, que vão até uma esquadra, o Ministério Público, ou a própria PJ, munido de provas, é sempre importante registrar isso. Eu tenho print de tudo registrado, tenho os links, tenho tudo. Eu acho que isso também é importante. Quanto mais provas tivermos, mais chances temos de conseguir realmente uma punição. E eu sei que as pessoas que são mais da linha antipunitivista podem não concordar, e também respeito isso, mas eu acho que a punição ela é educativa. E como são muitos casos hoje, penso que se darmos visibilidade de que esse discurso realmente não é tolerado dentro da lei,
isso pode inibir, pode fazer com que outras pessoas pensem duas vezes. Que se elas não vão pensar por uma questão de dignidade, de moral, em não cometer um crime, elas talvez possam pensar: bom, eu não vou fazer isso, porque senão eu posso ter um problema realmente com a justiça, vou ter que pagar uma indenização ou vou ter que prestar serviço comunitário. Então, se essas pessoas não têm essa capacidade moral de por si só não cometerem crimes, talvez o fato de saber que podem ser punidas faça com que elas não cometam esse crime. Paula, o que é que os estudos nos dizem? No caso da No Hate, que também nos quer oferecer ferramentas para aprendermos a identificar e combater este tipo de discurso, o que é que os estudos nos dizem? Porque, de facto, esta sensação de impunidade também é um campo muito fértil para que esses discursos continuem a proliferar, não é? Naturalmente, e eu concordo absolutamente com a Amanda. O grande problema, e quando as formas de discurso de ódio são indiretas e estão escondidas atrás de um perfil anónimo, muitas vezes é difícil, A própria polícia muitas vezes não tem ferramentas portanto, para não há identificar ferramentas se para identificar e agir. Portanto, o No Hate e aquilo em que acreditamos é que, por um lado, é preciso estudar este fenómeno, é preciso caracterizar este fenómeno. Primeiro, para o podermos identificar. Segundo, para encontrar estratégias para o combater, porque o fenómeno afeta, o discurso de ódio afeta seguramente as pessoas que são visadas, os grupos-alvos visados, mas há um conjunto de outras pessoas, que são os observadores, que estão a assistir e a compactuar com o discurso de ódio. E a serem influenciados também. E a ser influenciados, e acaba por normalizar este fenómeno. E isto é o que não pode acontecer, porque já toda a gente acha natural as pessoas insultarem-se uns aos outros, serem racistas, serem xenófobos. Portanto, isso, quando as pessoas estão presentes numa determinada rede, partilham comentários, ou mesmo que não partilhem, mas estão a ser influenciados. E vivemos numa sociedade que está muito anestesiada para este tipo de situações. Muitas vezes até, infelizmente, assistimos a muita violência entre pessoas mais jovens em que as outras estão a assistir e a filmar em vez de intervir, não é? Exatamente. A palavra é mesmo essa, é anestesiada. E nós queremos tirar as pessoas, queremos tirar esta anestesia. As pessoas têm de reagir, têm de ser educadas, têm de ser influenciadas positivamente. No No Hate, o que nós estamos a tentar fazer é, depois de identificarmos as estratégias mais comuns, é criar aquilo a que se chama o contradiscurso ou contranarrativas, ou seja, é reagir ao discurso de ódio. No fundo, ao reagirmos ao discurso de ódio, portanto, nós estamos a verificar e estamos a denunciar, ainda que de forma mais direta ou de forma menos indireta, ou menos direta, não é? mas estamos a apontar e estamos a fazer alguma coisa. Por exemplo, se o estereótipo é uma das estratégias mais usadas, então se calhar é importante confrontar as pessoas que estão a assistir àquele discurso de ódio, confrontá-las com contra-estereótipos. E, portanto, eu diria que o discurso de ódio passa pela informação e pela formação. E se as pessoas forem confrontadas com factos, se forem chamadas à atenção, eventualmente, de uma próxima vez, vão talvez, digo eu, na minha esperança, olhar para estas situações de forma diferente ou eventualmente intervir. Portanto, eu diria que o caminho É não deixar passar. é não deixar passar, é sinalizar e intervir. Muito E a obrigada, educação, Paula. né? Sim, Amanda, podes acrescentar. Não, só queria acrescentar que isso em relação a outros temas. Um assunto que eu também estudei no meu mestrado bastante é a questão da violência de gênero, os feminicídios, e eu costumo dizer que eu acho que essa geração está um pouco perdida, mas a próxima, quem sabe, tem salvação, e isso passa pela educação, tanto nas escolas como em casa. Quem hoje é criança tem que crescer sendo educado para a igualdade, para a igualdade e para a equidade em todos os aspectos, seja de gênero, seja em relação à raça. Então, eu tenho muita esperança na próxima geração. Nessa, algumas pessoas eu acho que, digamos assim, já estão perdidas, não podem ser reeducadas, mas acredito que no futuro teremos um mundo melhor. Sim, estamos todos a trabalhar para isso. Muito obrigada às duas Obrigada. por se terem juntado a nós. O discurso de ódio tem muitas caras, todas elas desfiguradas e fáceis de reconhecer pelos insultos e ataques de que se alimentam. Algumas usam máscaras e escondem-se em falsos elogios, em piadas aparentemente inocentes, no uso da ironia e do sarcasmo. E é muito importante conseguirmos reconhecer estas facetas do discurso de ódio e também faz muita falta saber de onde é que ele vem. No próximo episódio vamos tentar perceber se os discursos de ódio andam de mãos dadas com a extrema-direita em Portugal e no mundo. Cortem connosco o mal pela raiz.
podcast faz parte do projeto No Hate, financiado pela Comissão Europeia e coordenado pelo Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE. Do ISCTE contamos ainda com a colaboração do Centro de Investigação em Ciências da Informação, Tecnologias e Arquitetura, do Centro de Investigação e Estudos em Sociologia e da Business Research Unit. Colaboram também connosco o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa e o Instituto de Tecnologias Interativas e Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia. Para além destas instituições, contamos com entidades parceiras representantes de várias comunidades discriminadas em Portugal, tais como a Casa do Brasil de Lisboa, a SOS Racismo, a ILGA e a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Até ao próximo episódio. E lembra-te, conhecermos os diferentes formatos do discurso de ódio é o primeiro passo para o combatermos.